Joel capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia, ligeiro agoniado. Tem uma palavra no seu coração. Tocai R.A. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e já está próximo. Diga assim: o dia do Senhor já vem e já está próximo. Agora diga assim: tocai a trombeta em Sião. De novo, tocai a trombeta em Sião. Pai, fala conosco, Pai. Queremos abrir o nosso coração, a mente, todo o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja revelada através do Teu Espírito. Que o Senhor use a minha vida, que os Teus filhos estejam, Pai, focados, atentos à Tua palavra, e que a gente possa sair daqui com um direcionamento do céu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar, e é o tema da minha mensagem hoje, sobre trombeta. O tocai a trombeta. A gente sabe da importância que a trombeta tem em toda a palavra de Deus. E às vezes parece algo tão supérfluo ou sem sentido, mas nós sabemos que toda a Bíblia, Velho Testamento, são sombras. Isso são ensinos que se aplicam no nosso dia a dia, se aplicam nas nossas vidas, se aplicam no nosso coração. Entenda que antigamente não existia um microfone, não existia um carro de som, não existia um e-mail. Os comandos para todo o povo, para o exército, para a cidade, era feito através de trombeta. A trombeta era mais do que um tocar. A trombeta era um direcionamento. A trombeta era um alerta de perigo. A trombeta é: vamos para a guerra. A trombeta é: vamos parar aqui. A trombeta é: vamos agora montar o acampamento. Agora nós vamos partir. Cada toque tinha um significado. Tudo aquilo que o tocador fazia era para informar aquele povo que estava ouvindo um direcionamento específico de Deus. Amém? Estão entendendo? Agora pensa comigo. Se o tocador, se a trombeta for defeituosa, o instrumento em si, ou se o tocador não for bom, o som que seria produzido não seria claro. E se o som não é claro, a execução não é precisa. O que será que o cara está pedindo? O que o tocador hoje, o que aquele atalaia, o trompetista, o sacerdote, o que será que ele está nos orientando a fazer? Parece que para mim não está claro. Então o tocador, ele tinha que ser muito bom. Mas mais do que isso, o instrumento tinha que ser preciso. Porque se o som não é claro, se as notas não são claras, o comando se torna impreciso. Agora entenda isso, mais do que o toque da trombeta ser um direcionamento, ou ser um alerta, ou ser uma convocação, ou ser uma celebração, era também um destravar profético. Nós vemos muito a trombeta como uma movimentação do céu. Ela transformava o ambiente, ela produzia, ela startava, ela iniciava algo sobrenatural no povo de Deus. E eu quero te dar alguns exemplos, para você entender o que eu estou dizendo. Quando Deus dá uma ordem para Josué, eles tinham que conquistar Jericó. Jericó era uma muralha gigantesca. Então a ordem de Deus é: você vai dar 7 voltas, 7 dias. Na última
no último dia você vai dar 7 voltas, mas na 7ª volta, você vai tocar as trombetas. E quando você tocar as trombetas, então vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E assim aconteceu, você conhece a história? Está lá em Josué 6, versículo 4, 5, 6, por aí. É isso aí. Josué vai, a hora que ele dá 7 voltas, querido, nada acontece. Mas tem um momento que Josué dá um sinal, é agora. Então os sacerdotes tocam a trombeta. Naquele momento que aquela voz, aquele som é produzido, então algo acontece no céu. Eles dão um grito, starta algo, libera-se algo, e aquelas muralhas se rompem, e nós vemos um milagre poderoso de Deus sobre aquele povo. Amém, queridos? Vou te dar outro exemplo. Você tem a história de Gideão, que também era um homem que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas. Então Gideão começa a convocar um exército, e ele consegue juntar 32 mil homens. E Deus olha e fala, é muita gente, vocês vão achar que é glória para vocês. Então Gideão fala, quem está cansado, quem está com medo, e foram embora 22 mil, sobram só 10 mil. Mesmo assim Deus olha e fala, é muita gente ainda, vocês vão achar que foi pela força de vocês, pela estratégia de vocês, e vocês vão pegar uma glória. Não, faz o seguinte, manda todo mundo tomar água de joelho, aquele que pôr a boca na água e lamber, fica só 300, para resumir a nossa conversa. Então agora Gideão tem 300 homens, para enfrentar um exército poderoso dos midianitas, que está afrontando, que está usurpando, que está judiando de todo o povo de Deus por muitos anos. Mas Gideão é obediente, e esse eu quero que você leia comigo. Juízes 7, versículo 22. Diz assim, que ao soar das 300 o quê? Das 300 o quê? O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu em rumo a Zererá e etc. Vamos lá. 300 rodeiam todo o exército, um exército poderoso, um exército que todo mundo tinha medo, e diz a Bíblia que a hora que aqueles 300 tocam a trombeta, algo acontece no céu. O próprio exército inimigo começa a guerrear com ele mesmo, com o seu amigo. Os 300 ficam assistindo uma grande vitória, eles vão, pegam os despojos, enfim, uma grande bênção. E o que eu quero dizer com tudo isso e trazendo para nós hoje? Como eu falei que o Velho Testamento são sombras, Deus nunca quis apenas um som de um instrumento. Deus sempre procurou uma voz. E essa voz hoje sou eu e você. Eu vou repetir. Assim como Deus usava as trombetas, o chofar para produzir milagres, para alertar, para convocar, hoje na nova aliança, depois que Jesus veio, a voz que Deus usa, que Deus procura, sou eu e é você. Amém? Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim, você é a trombeta de Deus. E eu quero que você entenda isso, querido, porque Deus, Ele quer liberar, promover, fazer acontecer maravilhas, transformações através da sua vida. Que você, quando você abrir a sua boca, muralhas possam cair, inimigos possam ser vencidos. Que você, a hora que você declarar algo, o inimigo possa se confundir, e você fala assim, nossa, eu nem sei o que aconteceu, era tão pouco, eu não via solução, eu não via portas abertas, para mim não tinha como acontecer. Mas da mesma forma que Deus usou aqueles 300 e tocaram a trombeta, e um grande milagre aconteceu, Deus pode usar essa voz que é você, e confundir o inimigo, e portas que você não imaginava se abrir, as coisas acontecerem. Porque Deus conta
comigo e com você. Agora, entenda, da mesma forma que aquele tocador, que precisava tocar, e ter o instrumento correto, e ter o som correto, hoje também, se a gente não tiver um som claro, um som limpo, talvez vai produzir confusão em quem está escutando. Talvez não vai ser aquela mensagem clara, aquelas notas afinadas, aquilo que o Espírito espera de mim e de você. E é sobre isso que eu quero dizer. 1 Coríntios 10, 14, versículo 8. Abra comigo, que esse texto é importante. Olha o que 1 Coríntios 14, 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha o que Paulo está falando. Ei, lembra lá atrás, no Velho Testamento, se a trombeta não for clara, se o som que for sair for um som confuso, não for puro, não for de maneira correta, como aqueles que vão estar ouvindo vão saber o que vai fazer? A execução não vai ser precisa. Não vai ter como eles obedecerem, porque a mensagem, a forma que foi passado, não foi claro. É isso que Paulo está falando. Então entenda, querido, eu sei que você é uma voz, mas existe uma diferença entre você fazer barulho e ser uma voz clara do Espírito através da tua vida. Eu vou repetir, tem uma diferença entre você simplesmente fazer barulho e ser uma voz profética que Deus quer mudar essa geração. Mas eu sei que você está aqui porque você crê e eu também. E nós somos, seremos e viveremos como uma igreja com uma voz clara, precisa e profética em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero trazer algumas coisas que Deus ministrou comigo e que eu acho incrível. Eu pedi para os meninos, eu trouxe, que é o tema da minha pregação. Isso aqui é um chofar, ou isso aqui é uma trombeta. E você já viu em muitos lugares, em muitos cultos, às vezes pessoa tocando isso, e você fala, mas Deus, o que será que é isso? Para que isso? E para que serve isso? E que significado tem isso? Então Deus te trouxe hoje. Que dia que é hoje? 29 de março de 2026, às 20h06, para você entender e aprender que isso aqui é muito mais do que um instrumento. Isso representa eu e você nos dias de hoje. Eu vou repetir, se antes tinha um som que saía disso, hoje o som sai através das nossas vidas. Então hoje nós somos esse instrumento, essa voz profética, esse som que pode alterar, mudar e transformar ambientes. Amém? Só que o chofar, queridos, ele é chifre de antílope ou de cordeiro. Na Bíblia ele é usado os dois. E ele tem algumas características que se aplicam muito a nós. E a primeira delas é que para você fazer uma trombeta dessa, um chofar, o animal ele não poderia ser um animal novinho, imaturo. Porque um animal imaturo, o chifre dele não está desenvolvido, o chifre é curto, não iria dar o som necessário. A acústica, as curvas, não seria possível. Então eles precisavam esperar um tempo, uma maturidade, para assim poder abater aquele animal, tirar o chifre e poder fazer o instrumento. Da mesma forma eu e você, eu sei que Deus tem como voz profética, Deus quer usar eu e você, mas nós precisamos não ser como crianças. Paulo fala isso, que somos levados por qualquer vento de doutrina.
Nós precisamos ser aqueles que conhecem, que aprendem, que se esforçam, que buscam, que oram, que jejuam. E eu não estou falando, e eu gosto de frisar isso, tempo de igreja. Eu tenho que frequentar tanto tempo para eu ser maduro. Querido, tem gente que está uma vida na igreja e aí continua no mesmo pecado. Não se converteu ainda, é imaturo. Oro para Deus pegar e torcer para converter de verdade. E tem aqueles que chegam e chegam com o coração tão aberto, que mergulham, que querem que a presença de Deus, a palavra, adoração, oração, Bíblia, igreja, sempre está junto, está crescendo, e rapidinho, querido, está apto para ser tudo aquilo que Deus quer que a pessoa seja. Amém? Paulo fala em Gálatas 2, versículo 20, que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa frase é uma frase de um cristão, de um filho maduro. Você tem que pensar, não sou eu mais quem vivo. Pai, será? Mas Cristo vive em mim. As pessoas quando olham você, elas realmente veem as atitudes de Cristo, os desejos de Cristo, os sonhos de Cristo. Sabe, isso é importante porque a Bíblia fala para a gente desenvolver a salvação. É um processo, é um crescimento, é uma busca. E eu falo que isso é ser intencional. Queridos, o ser intencional é um esforço, é uma disciplina. Não é eu fazer quando eu quero, é eu fazer porque eu sei que é preciso. Eu fazer porque eu sei que é necessário. Eu ir no culto porque eu sei que isso vai alimentar o meu espírito. Mesmo que a carne queira ficar em casa hoje. Não, eu vou ler a Bíblia por quê? Porque eu sei que é preciso, eu sei que isso me alimenta, mesmo que minha vontade não seja de ler a Bíblia. Eu vou adorar, eu vou jejuar, isso é, querido, quanto mais você está na presença de Deus, mais intencional você se torna, e mais maduro, mais rápido você vai crescer e se desenvolver. Amém? Agora, olha que legal, quando o animal era morto e que cortava o chifre, e o chifre estava adulto, dentro do chifre está cheio de carne, tutano, não sei o que é aquilo que chama, que está dentro do chifre, mas eu coloquei carne para ficar mais fácil para a gente entender. Querido, um chifre cheio de carne não sai som. Você pode soprar o quanto você quiser, vai estar entupido. Você pode se esforçar para tentar tirar o som, para ser uma trombeta, para dar o comando, não vai funcionar, porque está cheio de carne. Vamos lá, eu e você, nós somos a voz de Deus hoje. Eu e você, nós somos um instrumento de Deus. Deus não vai conseguir usar eu e você como voz, se dentro de mim e dentro de você estiver cheio de carne. Tiago fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Que a nossa carne milita, guerreia contra as coisas do Espírito. Há uma batalha da nossa carne com o nosso Espírito. Deus quer que você seja uma voz. Deus quer que você transforme os ambientes, que você produza milagre. Mas você entendendo que você é esse chofar, essa trombeta de Deus nesse tempo, você também tem que entender que você precisa ser limpo, que a carne que está dentro desse instrumento maravilhoso que é você, precisa sair. Amém? Repita assim comigo, fala assim, chofar, cheio de carne, não produz som. Agora olha para essa pessoa bonita e fala assim, entendeu? O pastor está falando de você. Agora olha que incrível. Como tirar a carne disso aqui? Aqui no começo é amplo, é mais largo. Talvez eu te dê uma colherzinha, uma faquinha. Você vai entrar e você vai começar a limpar. Mas isso não tem emenda. E como é que você tira daqui? E como você tira da pontinha? Sabe o que eles faziam, querido?
para remover essa carne? Eles mergulhavam o chifre, o chofar, dentro do óleo. E o mergulhar no óleo amolecia, soltava toda aquela estrutura impregnada, que ninguém está vendo, mas está lá no interior. Ninguém está enxergando, mas está lá na pontinha. O povo olha, consegue ver só a tampinha, a parte externa. Aquilo eu olhando daqui e falo, uau, parece que está limpo. Às vezes as pessoas olham para nós e falam, parece que está limpo, mas só você sabe a curvinha, fininha, que ninguém vê, que ninguém enxerga. E tem carnes, substâncias que tem uma vida que você está tentando enfiar a colher, tirar. Você sabe, Deus me ajuda, está impregnado, mas você está guerreando. Sabe por quê, querido? Porque você está tentando fazer com a sua força. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Tem carne que você não solta, sabe por quê? Porque você não é convencido ainda que isso é pecado. Você não é convencido ainda que isso faz mal para você. Você ainda não entendeu no seu espírito que aquilo está te prejudicando. Você releva, não, é só isso, é só um pedacinho, que é isso? Mas quando você mergulha na presença, quando você entra no óleo, quando você depende do Espírito, então o Espírito começa a amolecer até aquela parte mais fininha, até aquilo que está escondido, e a hora que você perceber, aquela carne já está solta. Você já se convenceu que aquilo não faz mais parte da sua vida, que aquele pedaço, aquela sujeira que era impossível de tirar, agora está mole, agora está solta. Por quê? Porque você mergulhou no óleo. Pastor, como que eu mergulho no óleo? Acabei de falar, querido, é você sendo intencional, é você sendo disciplinado. Quanto mais igreja, quanto mais oração, quanto mais adoração, quanto mais jejum, quanto mais obediência, mais você está mergulhando o seu instrumento, a sua vida no óleo. E quanto mais tempo no óleo, mais soltinha, mais molinha vai ser na sua carne. Amém, queridos? E eu acho isso incrível porque tem tudo a ver com a gente. Eu também acho isso incrível porque é um instrumento poderoso. Sai um som bruto, mas eu falei, eu posso chegar para esse chofar agora, tá limpinho, bonitinho, e eu falo, chofar, toca. Vamos! Ele não toca. Sabe por quê? Porque alguém precisa soprar. João 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito. Entenda isso, querido, você é um instrumento, que quando você vai sendo limpo, o som que vai ser tirado de você, vai ser soprado pelo Espírito. O som não vai ser produzido por você mesmo. Não tem como você com a sua força querer fazer isso. Por isso que quando Jesus estava com os discípulos, ele falou assim, ó, não fica preocupado. Quando vocês forem falar e vocês não souberem o que falar, fica tranquilo, porque o meu Espírito que eu coloquei em vocês, ele vai direcionar tudo aquilo que vai sair da sua boca. Nós somos um instrumento, mas quem sopra, quem vai produzir o som, quem vai dar a autoridade, vai ser o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Olha para essa pessoa bonita de novo, fala assim, ó, deixa o Espírito Santo soprar você. Eu acho outra coisa muito legal, isso eu nem tinha, falei no outro culto e agora eu lembrei também.
O shofar, ele é muito simples, querido. É um osso. Se você pegar o violão, se você pegar o baixo, querido, é cheio de frescura. Tem uma corda para isso, uma corda para aquilo. Cada corda num tom. Você tem que afinar tudo certinho. Aí você tem que ligar, e tem que ter uma caixa acústica. Teclado, eu falei, teclado não vou nem falar, é uma orquestra dentro daquilo ali. Mas você pegar, mesmo na época de Jesus, imagina uma harpa. Agora isso aqui, o que é isso? É um chifre. O que tem aqui? Nada. E eu acho que isso fala tanto conosco, porque Deus, ele nunca pegou o sofisticado para fazer um milagre. Deus usa assim coisas simples, improváveis, igual eu e você. Às vezes você queria ser um violão, você queria ser uma guitarra, e você olha para você e você fala, rapaz, parece que eu sou só um chifre. Pois você é exatamente o instrumento que Deus quer soprar para promover um milagre. Você é a voz de Deus nesse tempo. E eu acho, querido, sabe que... Deixa eu continuar. Depois que o shofar está colocado no óleo, no Espírito Santo sopra e tirou toda a carne, ele tinha mais um processo. Ele é colocado no fogo. Porque quando você cortava o animal, cada animal tem uma anatomia diferente de chifre. E tem algumas curvaturas que, quando colocado no fogo, o artesão, o instrumentista, o luthier da época, ele conseguiria remodelar, refazer, reposicionar, ajeitar aquelas curvaturas para dar um timbre mais bonito, uma nota mais correta. Então aquele chifre, ele ficava mole, e agora que ele estava mole, ele era ajustado para ter as notas certas, a forma correta. Eu e você, todo filho de Deus, toda filha, todo profeta, toda voz para essa geração vai ser provada pelo fogo, querido. Isso é bíblico e é importante. E o fogo, a prova, não é no momento gostoso, não é no momento de lazer, não é num hotel, não, é prova, é guerra. Às vezes é um momento difícil que você não imaginava que você iria passar. Às vezes é uma doença que você não sabe. Às vezes é um problema que aconteceu que você nem imaginava. Às vezes é uma situação que você fala, meu Deus, por que isso vai acontecer comigo? Querido, você não sabe, você não está entendendo. Mas é Deus colocando esse instrumento precioso no fogo. Porque através das tuas atitudes, Deus vai pegar e vai te moldar. Falar, isso aqui vai sair uma nota perfeita. Agora eu vou mudar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Não, ele vai ser poderoso na minha mão. Toda prova é uma oportunidade para a gente dar uma resposta para Deus. Porque no momento de dificuldade, de pressão, no momento de angústia, revela a verdade do nosso coração. Na hora que você está nervoso, você fala coisas que você não queria falar. Na hora que você está ali no momento da pressão, você toma atitudes que nem você sabia que você teria coragem. Então Deus permite para mostrar para mim e para você mesmo que a gente não é tão bom assim, que a gente precisa muito da graça, da sabedoria, da paciência, da misericórdia de Deus. E às vezes a gente se acha tão bom. Nossa, eu estou tão crente agora. Eu falo igual Pedro. Nossa, Deus, Jesus, é vigília, é cura. Eu só estou no checababassore. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, você está achando que você está muito crente, mas vai ter um momento de fogo aí que eu vou precisar fazer uns ajustes. Porque o som que eu quero emitir através da tua vida, você nem imagina. Não, Senhor, estou firme. Querido, primeiro momento de pressão, primeiro momento que ele foi acuado. Não, nem conheço, nunca vi. Depois cai em si, porque é isso que acontece quando a gente passa por momentos difíceis. Às vezes a gente faz coisa que depois a gente fala, meu Deus, como eu pude fazer? E é Deus falando assim, ó, estou te ensinando,
Estou te amadurecendo, estou fazendo você crescer, estou fazendo você melhorar. Preste atenção para você não cair na mesma coisa, para você não cometer o mesmo erro, que você possa ser maduro, porque o que eu tenho para você é muito maior e melhor. Sabe, a Bíblia fala que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, para ver se é ouro, prata, pedras preciosas, ou para ver se é madeira, palha, feno. O fogo vai provar. Não é teu irmão, tua esposa, não é o pastor. Só Deus conhece teu coração, a motivação do teu coração. O porquê nós estamos servindo, fazendo. É só para reconhecimento humano? É só para status? É só para poder? Ou é porque realmente eu amo Jesus? Toda hora a gente tem que estar olhando nosso coração. O fato é que o fogo, todos nós passamos. E é o momento da gente dar uma resposta correta diante de Deus. Amém, queridos? Outra coisa muito legal. Por mais que se coloque no fogo, por mais que o luthier dê o formato, coloque da forma que ele acha melhor, cada chifre tem uma história. Cada animal teve uma alimentação, morreu numa época, teve uma calcificação, teve uma batida, uma cicatriz, ou seja, cada chifre é único. Então cada chofar, cada trombeta tem um som único. Por mais parecido que seja, cada um ele tem a sua individualidade, a sua identidade. Querido, você é único. A tua história, os teus traumas, a tua cicatriz, as tuas vitórias, tudo aquilo que você passou, enfrentou, o fogo, os desertos, foi forjando você e te tornando único. O teu irmão, a tua esposa, por mais parecido que seja, ele não tem o som que você tem, porque você é único. O problema é que a gente acha que o som do outro é mais bonito. A gente acha que o talento, a voz profética, o mover, e aí a gente fica comparando com fulano, com ciclano, com a igreja, com o trabalho. Querido, para de comparar. Deus te fez com uma identidade, Deus te fez com uma voz, você é instrumento de Deus, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, você é especial e ponto final. Você é essa voz de Deus, amém? Agora, deixa eu trazer um pouquinho para a nossa realidade, porque esse tocar de chofar ou de trombeta tinha funções, tinham propósitos. Eles não tocavam de forma aleatória. Essa voz era tocada, era proclamada em momentos específicos, oportunos, importantes. E nós também precisamos aprender sobre isso. Números 10, versículo 2. A primeira coisa que a trombeta, primeira não, mas uma delas, né? O motivo que a trombeta era tocada é para convocação. Diga, convocação. Números 10, 2 fala assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para o quê? Fala assim, convocares. Entenda o que o texto está falando. O próprio Deus falou, você vai fazer 2 trombetas. A hora que tocar essa trombeta vai ser para convocar a congregação. Queridos, se hoje eu e você nós somos essa trombeta de Deus, a voz de Deus, essa função também hoje, essa responsabilidade pesa sobre nós, está sobre nós. Vou clarear mais ainda. O desejo de Deus é que você seja uma voz para chegar lá para o cara que está desviado e falar assim, ó, é tempo de você voltar para Jesus.
para o cara que está perdido e você convocar ele para um tempo novo. A família que está desestruturada, para você ir lá e falar assim: ei, para o GPS que você está fazendo na tua casa, quando você convida, o que você está fazendo? Você está convocando a congregação, você está juntando o povo. Oh, vamos para a igreja. O que você está fazendo? Você está sendo uma voz, você está sendo uma trombeta para atrair esse povo para aquilo que é o propósito dela. Deus poderia mandar os anjos, vai para todo lugar e convida o povo para vir para a igreja, mas Deus não quis isso. Deus, Ele quis, falou assim: eu tenho instrumentos poderosos lá na Iamir, e é você, sou eu, e a nossa função, ou uma delas, é eu trazer, eu convocar, eu chamar esse povo para congregar, para participar, para reunir. Joel 2, vocês acharam aí aquela hora, 15, 16? Fala o seguinte: tocai a trombeta, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Olha o que Joel está falando, de novo, toca a trombeta. O que é proclamar um jejum? É chamar o povo para o arrependimento, para o conserto. É chamar a pessoa que está longe, fala: cara, eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida, tem algo melhor, Jesus está te chamando, você precisa entender que tem um caminho diferente. Isso é uma função que cai sobre mim e sobre você, amém? Deixa eu continuar. Diga assim: a trombeta avisa sobre o perigo. Fala: sobre o perigo. Ezequiel 33, 6. O que é sobre o perigo, querido? Nós temos que ser um alerta para aqueles que estão lá fora. Ezequiel fala o seguinte: mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não foi avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Deixa eu te traduzir isso aqui. O atalaia sou eu e você. E Deus está falando o seguinte: se o atalaia, que sou eu e você, vê alguém que sabe que está em pecado, que está errado, e a gente não o alertar, não o avisar, se essa pessoa morrer, o sangue é cobrado de mim e de você. Agora, se a gente alertar, tocar a trombeta e a pessoa não quiser, aí é a pessoa e Deus, você está livre. Mas você tocou a trombeta, você foi a voz de Deus. Ou seja, uma outra responsabilidade, minha e sua, é alertar o nosso amigo, nosso esposo, o nosso filho, nosso patrão, com muito amor, com muito respeito, com muita sabedoria, mas às vezes que ele está no caminho de morte, e só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem como ir a outro se não for por Ele. E eu falo isso porque aqui eu gosto de deixar isso muito claro, não é para você sair com a autoridade de apontar o dedo. O alerta não significa você sair acusando todo mundo: esse está no pecado, você vai para o inferno. A Bíblia fala que a gente tem que amar o nosso irmão como a nós mesmos. Paulo, ele fala isso muito bem. Ele se fazia fraco para com os fracos, forte para com os fortes, entendido para com os entendidos, leigo para com os leigos. Mas ele fazia de todos os modos algumas coisas para poder salvar alguns. Às vezes o teu amor, às vezes o teu cuidado, às vezes o teu abraço, às vezes o teu testemunho aponta, alerta alguém. Você quer denunciar uma torre torta? Constrói uma reta do lado dela. Eu vou repetir. Você quer denunciar uma torre torta ou alguma coisa errada? Faça o correto do lado dela. Às vezes você não precisa nem acusar, nem falar. Mas quando a gente tem um padrão correto, quando a gente tem um testemunho, quando as pessoas olham para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas atitudes, para as nossas brincadeiras, para as nossas piadas, para o nosso exemplo no futebol, para o nosso domínio próprio. Meu pai falava: você quer conhecer alguém, joga bola com ele. Você quer ver se o cara é crente? Joga bola com ele. Bate na mão? Não, que mão, que rapaz? Não sabe jogar? Aí vem aqui: santo.
Sabe, querido, são detalhes. A vida de um filho, de um cristão, não é 2 horas no culto de domingo. É na hora do dia a dia, do aperto. É na hora que te fecham no trânsito, é na hora que te xingam, é na hora que fazem injustiça. É nessa hora, com as tuas atitudes, que você prova quem você é em Cristo. Amém? Mas você é uma trombeta para alertar do perigo. Uma outra coisa, e eu já estou concluindo. Se a equipe de louvor quiser subir. A trombeta, e eu acho isso incrível porque ela startava os milagres, a presença de Deus, o mover de Deus. Então a gente fala muito de convocar, muito de alertar do perigo, mas como eu quero que você entenda isso, querido. A tua voz, você como trombeta do céu, como voz de Deus para esse tempo, você pode transformar, você pode modificar ambientes, você pode promover milagres, através da tua declaração, de decretos proféticos que saem da tua voz. Moisés chegou diante de um povo, querido, 400 anos sendo escravo, 400 anos com a vida toda destruída. Um homem chega e fala assim, a partir de hoje eu quero liberar um decreto, vou tocar uma trombeta aqui, o tempo de escravidão acabou, a partir de hoje nós vamos ser livres, nós vamos para uma terra que mana leite e mel. O povo, Deus não poderia ter mandado um arcanjo, ou simplesmente as coisas aconteceram, Faraó morreu, o povo saiu, cadê o povo judeu? Não sei, eles fizeram um motim e fugiram essa noite, todo mundo fugiu. Não, mas Deus levanta um Moisés para tocar uma trombeta. Deus levanta um Elias para falar, através da palavra da minha boca, não vai chover 3 anos. E não choveu. Então, queridos, através da sua vida, Deus poderia fazer com os anjos, Deus poderia fazer, mas Ele escolheu você. Você é um instrumento, você é a peça preciosa, você é que vai proclamar decretos proféticos e mudar o ambiente dos lugares. Lembra de Jericó, acabei de falar? Jericó, por causa de uma trombeta, o milagre aconteceu. Gideão, por causa da trombeta, não é só da trombeta, né, queridos? Vocês entenderam, mas todo um processo. Mas no tocar da trombeta, o inimigo se confundiu, o milagre veio. Às vezes por causa de uma oração, na casa de alguém, na sua casa, na sua família, num amigo seu, o tempo de escravidão acaba e a vida é transformada, o milagre vem, porque você foi uma voz de Deus naquela casa, naquela família. E sabe, queridos, Deus conta comigo e com você. Deus espera isso de mim e de você. E só para concluir, e aí a gente ora. O shofar, ele anuncia a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E assim você sabe toda a história. Apocalipse fala ao tocar da trombeta, ao ouvir a trombeta. A trombeta anuncia a volta de Jesus. Claro que aqui está falando que é uma trombeta que o céu vai tocar, mas eu e você, como instrumento, como voz nesse tempo, nós precisamos anunciar que Jesus salva, que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus restaura, que Jesus transforma, que Jesus cura, mas também que Jesus está voltando. E Ele vai levar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja preparada. Ele ama a igreja, Ele não desistiu da igreja, Ele tem planos para a igreja, e você faz parte da igreja do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé?